Iremos programar duas funções para o controle de horário de negociação. Uma que controle o horário em que se pode abrir nova posição e outra que controle o horário de fechamento de posições abertas. Por exemplo, abertura permitida das 10h30 às 16h45 e fechamento a partir das 17h20. Precisamos então de algumas novas variáveis inputs do tipo inteira. Input int hora início abertura igual a 10, minuto início abertura igual a 30, hora fim abertura igual a 16, minuto fim abertura igual a 45, hora início fechamento igual a 17 e minuto início fechamento igual a 20. Note que é importante que o robô não seja executado caso a hora de fim de abertura seja menor que a hora de início de abertura, e que a hora de início de fechamento não seja menor que a hora de fim de abertura. Fazemos então na função onInit o seguinte teste. Se a hora de início de abertura for menor que a hora de fim de abertura, ou a hora de início de fechamento for menor que a hora de fim de abertura, a função retorna initFailed e o robô não é executado. Pode colocar um alerta avisando sobre a inconsistência de horário. Pode acontecer das horas serem iguais, porém os minutos diferentes. Neste caso, se a hora de início de abertura for igual à hora de fim de abertura, e minuto de início de abertura maior ou igual ao minuto de fim de abertura, a função também deve retornar initFailed. O mesmo deve ser feito se a hora de fim de abertura for igual à hora de início de fechamento. Dessa forma, se o minuto fim de abertura for maior ou igual ao minuto início de fechamento, a função retorna initFailed. Inserimos um alerta. Utilizaremos a estrutura mql_datetime. Assim será possível acessar, por exemplo, a hora, minutos, dia, mês, ano de determinada variável. Declaramos essa estrutura e chamaremos de hora atual. Utilizaremos também a função timeCurrent para saber a hora atual da última cotação para compará-la com as variáveis de horas de abertura e fechamento. Com a função timeToInstruct, transformamos o datetime timeCurrent em estrutura, preenchendo como primeiro argumento o valor tipo datetime, neste caso timeCurrent. E o segundo parâmetro, a estrutura, ou seja, hora atual. E com a função comment, visualizamos a hora e os minutos do tempo corrente. Comment, hora atual.hour, minuto atual, hora atual.min. Vamos visualizar isso. Pronto, temos acesso à hora corrente do mercado. Já podemos compará-lo com as variáveis de controle de abertura e fechamento. Criamos então a função hora de negociação, que retorna o valor booleano. Retorna true se estiver dentro do horário e false caso contrário. Então copiamos a função timeToInstruct aqui dentro da função. Utilizando a condicional if, se a hora atual for maior ou igual à hora de início de abertura e menor ou igual à hora de fim de abertura, a função deve retornar true. Ou seja, entre esses limites é possível abrir nova posição. Porém, se a hora atual for igual à de início de abertura ou igual a fim de abertura, devemos analisar se os minutos estão dentro dos limites de horário. Portanto, inserimos duas novas condicionais. Hora atual.hour igual a hora de início de abertura e hora atual.hour igual a hora fim de abertura. Se a hora for igual a de início da abertura, inserimos um novo if, verificando se o minuto atual é maior ou igual ao minuto início de abertura. Caso seja verdade, a função deve retornar true. Caso contrário, a função retorna false. E verificamos também os minutos caso a hora atual seja igual à hora fim de abertura. Neste caso, se o minuto for menor ou igual ao minuto fim de abertura, a função retorna true. Caso contrário, retorna false. E caso nenhum if seja verdadeiro, a função retorna false. Vamos chamar a função dentro da função onTick. Caso ela retorne true, inserimos um comentário dizendo que ela está dentro do horário de negociação. Comment dentro do horário de negociação. Caso contrário, comenta-se fora do horário de negociação. Comment fora do horário de negociação. E também chamamos a função dentro da lógica de compra e venda. Se a função retornar true, envia-se a ordem. Caso retorne false, a ordem não é enviada. Vamos testar. Note que ao rodarmos o robô, se a hora for menor que o início de abertura, 10h30, o comentário é fora do horário de negociação e nenhuma posição é aberta. Caso esteja dentro do horário, o comentário é dentro do horário de negociação e posições de compra e venda são abertas.
Caso seja maior que o fim, horário de abertura, 16h45, o comentário é fora do horário de negociação e as posições deixam de ser abertas. Agora vamos criar a função para controle de hora de fechamento de posições. Assim como a função hora negociação, criamos uma função hora fechamento que retorna o valor booleano. Copiamos a função time2struct e, se a hora atual for maior ou igual à hora início fechamento, a função retorna true. Se a hora atual for igual à de início de fechamento, testamos o minuto. Se o minuto atual for maior ou igual ao minuto de início de fechamento, a função retorna true. Caso contrário, false. E caso nenhum if seja verdadeiro, a função retorna false. Vamos chamar a função dentro da função onTick. Se hora fechamento retornar verdadeiro, comenta-se horário de fechamento de posições. E colocamos um else if aqui, para que apenas avalie a hora de abertura se a hora de fechamento for false. Vamos testar o robô. Note que agora, além de apenas abrir posição no horário determinado, quando atinge o limite de fechamento de posição, o comentário é fechamento de posição. A função para fechar a posição aberta não será abordada nesse vídeo, mas sim no próximo vídeo da sequência. Bom, é isso. Bons estudos e bons trades.